Olá, você, tudo bem? Você sabe da importância que existe em fazermos resolução de questões. Você sabe que existem algumas bancas que trabalham, como é o caso da Sebrasp, que costuma trabalhar a questão do certo e do errado. E muitas vezes você pensa que a resposta é certa, que a afirmativa é aquela, que a afirmação está adequada, mas por um detalhe, de repente, não era aquilo que você estava pensando. Por isso, achei interessante hoje que nós fizéssemos uma atividade que despertasse essa questão. Que tal? Mas primeiro, para não perdermos o costume, vamos fazer uma análise aqui destas expressões tiradas do pensamento de hoje. Presta atenção. Olha aqui. Paga-se muito caro pela ignorância. Ponto e vírgula. Olha o ponto e vírgula aqui, eu vou dar um destaque para ele. Ponto e vírgula. Vale a pena estudar. Observe que a expressão paga-se pressupõe que algo é pago, ou que alguém paga, mas pela frase não dá para nós sabermos quem é que paga. A frase aí é paga-se. Como não há como você descobrir quem é que paga nessa oração, você pode afirmar que aí nós temos uma situação em que o sujeito está indeterminado. Paga-se. Não se diz quem é que paga, certo? Sabe-se apenas que se paga muito caro. E muito caro é uma expressão adverbial. Paga-se intensamente caro, muito caro. Paga-se demais pela ignorância. Agora, olha que coisa curiosa. Depois dessa primeira parte, nós temos aí, sabe o quê? Nós temos um ponto e vírgula. Muita gente me questiona, muita gente me pergunta sobre o porquê de eu trabalhar tanto ponto e vírgula nas minhas exposições. É porque pouca gente sabe utilizá-lo. E você que nos acompanha sabe da importância que ele tem para você reduzir espaços, para que você consiga dizer mais com menos. Então preste atenção. Observe que se você retirar o ponto e vírgula e colocar uma vírgula, você vai precisar, por exemplo, de uma vírgula. Mais uma vírgula e alguma coisa a mais seria um conectivo. Por exemplo, paga-se muito caro pela ignorância, vírgula. Por isso, vale a pena estudar. Olha o por isso aí. O por isso iria fazer com que a mensagem ficasse com a mesma consistência e que você pudesse, na verdade, dizer de maneira completa, de maneira adequada também. Então, com ponto e vírgula, você tira o por isso. Com a vírgula, você acrescenta o por isso. Beleza? Mas vamos ver um outro detalhe. Eu trouxe para vocês a palavra cognatus. Cognatus correspondem àquelas palavras que têm a mesma origem, que têm o mesmo nascimento, a mesma fonte, ou seja, que vem da fonte. Por isso a expressão có. Có significa ao lado. Então, gnatus tem a ver com aquilo que nasceu, aquilo que é nascido, aquilo que surgiu. Então, quando você diz que uma palavra é cognata, é porque ela está ao lado do que nasceu, ao lado do que surgiu, ao lado do que é a fonte. Palavras cognatas, portanto, são palavras que têm a mesma origem. Então, vou colocar aqui para você, tá? Cognatus, que tem a mesma origem. Ok? Que tem a mesma origem. Aqueles termos que têm a mesma origem, por exemplo, quando eu digo assim a palavra casa, eu tenho casa, aí tenho caseiro, casinha, casebre, casarão, são palavras cognatas de casa. Quando eu tenho a palavra bola, bola, bolinha, boleiro, certo? Então são expressões que estão ligadas à origem, daí o nome cognatus. Ao lado daquilo que surgiu, ao lado daquilo que nasceu, cognatus. Perfeito? Até aí tudo tranquilo? Agora vamos para a questão, sobretudo, voltada para um pequeno trecho que nós escolhemos para dele
extrairmos os questionamentos. Presta atenção aqui comigo, vamos lá? Olha aqui o que é que nós temos. No período, o discurso dirigido à população sofrida trouxe ânimo a todos. Eu acho que a primeira coisa que você deve estar já observando é que faltou aqui um acento, não foi? Mas aí vem a pergunta, por que faltou o acento? Porque você sabe, você lembra que aquilo que é dirigido a alguém. Se esse alguém é um termo feminino, no caso aí população, então você tem razão para que exista o acento indicativo de crase, chamado acento grave. Aqui, ó. Então fica assim, ó. Dirigido a quem? A população. População é a palavra feminina. E aquilo que é dirigido a. Então, dirigido a, população, palavra feminina, juntaram-se os as, formou-se aí a crase, que você bem conhece. Né? Então, a crase aqui era necessária, eu diria, era obrigatória. Presta atenção nessa informação. Mas vamos na sequência. O discurso dirigido à população sofrida, trouxe ânimo a todos. Observem que aqui eu tenho a palavra dirigido. Este nome dirigido, ele está caracterizando o discurso. Concorda? Está caracterizando o discurso. Então, tem um valor de caracterização. A mesma situação ocorre com a palavra sofrida. Sofrida está no feminino singular, concordando com população. Certo? Concorda com população. É uma palavra feminina também no singular. Então, posso garantir a vocês que este termo aqui, dirigido, e este termo aqui, sofrida, são termos de caracterização. Beleza? Outra coisa interessante. Este verbinho aqui, ó, este verbinho, ele admite duas perguntas, concorda? Trouxe o quê? Trouxe ânimo. Objeto direto. A quem? A todos. Objeto indireto. Certinho? Outra coisa curiosa que você pode estar pensando aí com seus botões, né? A expressão a todos, professor, tem ocorrência de crase também ou não? Raciocine comigo. Aqui você tem a palavra todos, palavra masculina. Além de ser masculina, está no plural, e além de ser masculino e plural, é um pronome. E há uma regra que você conhece, você deve lembrar, que diz que antes de pronomes em geral, não ocorre crase. E neste caso específico, claro, especificamente, não opera crase, não ocorre crase, tá bom? Então, ânimo a todos, este azinho aqui é apenas uma preposição. Não há um artigo para que se some a essa preposição e ocorra crase. Percebe? Por isso, nada de crase aí. Muito bem, o que mais podemos dizer? Você diria, professor, se antes da palavra população nós resolvêssemos colocar um artigo indefinido, por exemplo, o artigo indefinido uma, vamos colocar isso aqui, um artigo uma, aqui assim, artigo indefinido uma. Você acha que voltaria ou passaria ainda a ter crase aqui ou não? Você deve lembrar, informação importante, que antes de artigos indefinidos não ocorre crase, mesmo que a palavra seguinte seja feminina. Repetindo, antes de artigos indefinidos não ocorre crase, mesmo que seja uma palavra feminina depois. Pega essa informação aí que ela é importante para a gente aqui, tá? Para nós estruturarmos as nossas convicções hoje, beleza? Então vamos juntos, vamos aqui comigo. Sim, uma coisa importante que eu não posso deixar de dizer a você é que esta palavra aqui, ó, dirigido, e esta palavra aqui, sofrida, olha o detalhe. O discurso dirigido
Será que eu poderia dizer assim, o discurso que foi dirigido à população? Poderíamos ou não fazer isso? O discurso que foi dirigido. Ora, se nós disséssemos isso, ou dissermos isso, a expressão que foi dirigido passa a ser, e é, uma oração subordinada adjetiva. Então, o dirigido pode ser transformado em uma oração, se nós quisermos assim desenvolver, tá bom? Outra coisa curiosa, que também é a população sofrida, ou seja, a população que sofre. Então, população que sofre é oração também subordinada adjetiva. Então, o adjetivo dirigido e o adjetivo sofrida são dois adjetivos que podem ser transformados, ou seja, desenvolvidos em oração, tá bom? Com base nessa linha de raciocínio, qual é o seu pensamento em termos de dizer se as afirmações estão certas ou erradas, hein? Que tal agora verificarmos como é que está o seu conteúdo, como é que está a sua convicção depois dessa explanação que demos? Vamos lá? Eu queria que você primeiro olhasse as questões, olhasse as afirmativas. Olhem e observem aqui comigo. A inserção de um artigo indefinido antes do vocábulo população mantém a correção gramatical. Eita! E agora? Raciocínio. Lembra que nós falamos que aqui tinha que ter uma ocorrência de crase? Se nós colocarmos o artigo indefinido aqui, iremos ter a preposição ainda? Sim ou não? Iremos ter a ocorrência de crase ainda? Preposição sim. Crase, será que sim? Claro que não. Então veja, a inserção de um artigo indefinido antes do vocábulo população mantém significa continua, né? Mantém a correção gramatical? Resposta, diga aí para mim. Não, então isso aqui não mantém, isso aqui é errado. Tá certo? Primeiro é errado. Para a segunda. O período apresenta dois casos de crase obrigatória. Nós vimos que não. Por que não? Aqui sim, crase obrigatória, né? Claro que tirando, ou não admitindo esse uma. Aqui é crase obrigatória, mas aqui não, aqui é crase proibida. Porque todos é um pronome, né? E masculino, e plural, aquela história toda. Nada de crase aí. Então, crase obrigatória nas duas? Não. Por isso, o período apresenta dois casos de crase obrigatória? Não. Então está errado também isso aqui. É errado. Para cá. O verbo exposto está flexionado do pretérito perfeito. Olha que pegadinha. Perfeito do modo indicativo. Ótimo, beleza. Na primeira pessoa do singular. Eu acho que você pensa ou pensou que esta informação aqui estava completamente certa, não era? Mas presta atenção. Aqui está dizendo que o verbo, que é este aqui, ó, trouxe, ele está exposto, né, está flexionado, no pretérito perfeito. Você sabe que pretérito perfeito ocorre quando a ação é concluída, terminada, que foi o caso, trouxe, não está trazendo ainda, já trouxe, já encerrou a ação de trazer. Perfeito, não há nenhum problema aí. Perfeito do indicativo, tá? Aí é o detalhe agora. Na primeira pessoa do singular. Vocês acham, colegas, que esse verbo está na primeira pessoa do singular? Observe. O discurso dirigido à população. Quem é o discurso dirigido à população? Eu ou ele? Ele. Então, este termo aqui todinho poderia ser substituído pelo pronome ele. E ele é um pronome de que pessoa? Diga aí para mim. Diga. É a terceira pessoa do singular e não a primeira. Embora exista também eu trouxe, mas aí no texto que era a nossa análise, era a terceira pessoa. Por isso, não era a primeira pessoa do singular. Entende? Por isso, esta também está errada. Olha que coisa. Não é capciosa essa daí? Eu achei. Agora vamos para a quarta. O verbo no período em análise, o verbo é este aqui, viu? Apresenta-se com dois complementos verbais. Isso é verdade ou é mentira? Isso está certo ou está errado?
Veja aqui comigo. Você já viu e vai rever agora. Ó, trouxe o quê? Ânimo. A quem? A todos. Quem traz, traz alguma coisa a alguém. Então este verbo aqui, ó, é um verbo transitivo, direto e indireto. Se ele é transitivo, direto e indireto, ele tem dois complementos verbais. Por isso, o verbo no período de análise apresenta-se com dois complementos verbais. Está certo. Finalmente, uma certa. Agora para a quinta. Os termos dirigido e sofrida têm valor de adjetivos. Verdade ou mentira? Verdade. Porque ó, o discurso dirigido, então concordando em gênero e número com o substantivo discurso. Então, valor adjetivo para discurso. E sofrida também. A expressão sofrida está caracterizando a população sofrida. Então, os dois termos, dirigido e sofrida, têm valor de adjetivos? Sim. Outra certa aqui, outra certa. Muito bem. E por fim, os termos dirigido e sofrida podem ser transformados em orações? Nós vimos que sim. Então veja, o discurso dirigido, o discurso que foi dirigido, o que foi, né, pronome relativo que, né, o qual foi. Então essa oração adjetiva restritiva, então transformada em oração, perfeito. A população sofrida, quer dizer, a população que sofre, está caracterizando a população. Então, outra oração subordinada adjetiva restritiva, isso também é verdade. Então, os termos dirigido e sofrida podem ser transformados em orações? Sim. Então, também está certo. Com isso, veja que exercício legal nós fizemos, não? Nós verificamos que por meio de um período aqui bem pequenininho, nós conseguimos extrair tantas informações. Eu creio que isso tem ajudado você a saber mais, a ter mais segurança e diante de questões deste nível, questões em que haja o certo e o errado, você acaba de fazer um treino que pode ajudar você só para sempre, tá bom? Grande abraço, não deixe de curtir, não deixe de nos seguir aqui no nosso canal, dá um like para que a gente continue oferecendo a você um pouco mais da língua portuguesa a cada encontro. Grande abraço. Tchau, tchau.